Quando Jesus fala da criança e que nós temos que ser como crianças, ele está querendo dizer que a gente precisa ser... Salve galera, tudo certo? Depois de mais de um ano sem dar as caras, resolvi voltar a gravar. O conteúdo que vocês vão ver nos próximos dias, na verdade, já tinha sido programado para ir ao ar desde o ano passado e por algumas razões eu não consegui continuar gravando, enfim. Mateus 18, 3 e 4. Nessa passagem você vai ver Jesus falando que se nós não nos tornarmos como crianças, nós não podemos entrar no reino de Deus. O que ele quer dizer com isso? Antes de responder a pergunta, vamos pensar no que vem à nossa mente quando a gente pensa nesse conceito. É muito comum a gente usar essa passagem para falar sobre inocência, né? Você vai ver isso nos louvores, muitas músicas que fizeram e fazem muito sucesso no meio evangélico. Essa questão da criança como inocente, indefesa. Esse é o senso comum a respeito do que Jesus falou sobre ser criança para a gente entrar no reino de Deus. Será que é isso mesmo que a passagem quer dizer? No livro Um Convite à Loucura, do Brennan Manning, você vai ver ele falando sobre essa questão da criança e ele falou de uma forma que eu nunca tinha parado para pensar, sabe? Aquelas coisas que, nossa, sério isso? A gente tem esse costume de pegar uma passagem e ler essa passagem trazendo para os dias de hoje. Porém, ela foi escrita dentro de um determinado contexto específico, dentro de uma realidade específica daquela época. Quem era a criança na época de Jesus? Esse livro do Brennan Manning vai falar pra gente que a criança na época de Jesus era socialmente desprivilegiada. Ela estava ainda abaixo da mulher naquele tempo. E a gente sabe que a mulher tinha poucos direitos naquela sociedade, né? Jesus não está falando sobre inocência aqui. Ele está querendo dizer que a gente precisa ser pobre de espírito, a gente precisa entender que a gente não é merecedor de nada. A criança naquela época era vista como alguém que não podia fazer nada, alguém totalmente sem importância. Você pode até mesmo dizer que a criança era considerada como alguém desprezado, alguém que não tinha nada a oferecer. E é isso que Jesus está querendo dizer aos seus discípulos. Vocês têm que considerar vocês mesmos como pessoas que não tem nada a oferecer, pessoas pobres de espírito. E aí vem a primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. É isso que Jesus quer dizer com a expressão como criança. Por quê? Em primeiro lugar, porque a salvação é unicamente pela graça. Então não há nada que você possa fazer para merecer essa salvação. Agora, se eu penso que eu tenho que ser como criança para ser inocente, para ter uma fé simples, para ter esse relacionamento mais íntimo com Deus, porque a criança traz essa coisa da intimidade, da dependência de Deus, eu indiretamente estou querendo dizer que ao ter esse status, ao ter essas características, aí sim eu posso ser salvo. Na verdade, eu só posso ser salvo se eu desistir de tudo, se eu não trouxer nada nas minhas mãos, nem mesmo a minha inocência, suposta inocência, nem mesmo a minha fé de criança. Em segundo lugar, pelo caráter de Deus, porque Deus ele é autossuficiente, Deus ele é todo poderoso, então não há nada que a gente possa oferecer a Deus para que Ele nos deva alguma coisa, para que Ele tenha que nos dar algo em troca. Em Romanos 11:35, Paulo fala, quem que primeiro deu para Deus para que depois Deus tenha que retribuir essa pessoa? Não, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus totalmente santo, totalmente suficiente, totalmente satisfeito em si mesmo, e eu totalmente dependente, totalmente indefeso, totalmente indigno, totalmente incapaz. É isso que significa dizer que eu preciso ser como criança. Paulo também fala de um assunto parecido lá em 1 Coríntios. Lá no capítulo 4, versículo 7, ele faz um questionamento aos caras que é tipo assim, então vocês acham que vocês são os diferentão, que vocês são os melhores e tal, porque a galera de Corinto se achava bastante espiritual, né? Da mesma forma a gente corre o risco de se achar bastante espiritual por sermos como crianças, por sermos inocentes, me pega no colo, Deus e tal, e toda essa coisa muito romântica, muito bonita, mas que na verdade não está na Bíblia. Então Paulo questiona os coríntios a respeito disso, dizendo, o que é que você tem que não seja algo que te foi dado? Essa é a essência de ser como uma criança. Entender que somos totalmente incapazes. Foi Jesus que falou que sem Ele a gente não pode fazer nada. E quando Ele diz nada, é nada mesmo. Não é simplesmente expulsar um demônio ou orar pela cura de alguém. É nada, nada mesmo. Então a criança da sociedade judaica dessa época, diferente da nossa criança de hoje, era uma criança que sabia que se ela recebesse um presente do pai dela, era por pura graça, por puro amor do pai, por pura... Não tem outra palavra, é graça mesmo. A criança sabia que ela não merecia, sabia que ela era indigna. A criança do nosso tempo é totalmente diferente. Ela é paparicada, ela é mimada e se ela não tem aquilo que ela quer, ela simplesmente faz uma birra até que o pai deixa que ela tenha o que ela quer.
Talvez seja por isso que é tão difícil a gente entender o Evangelho da graça de Deus. Entender essa diferença simples e aparentemente inofensiva é essencial para a gente mudar a nossa visão de Evangelho e, consequentemente, nosso relacionamento com Deus. A frase que para mim resume o conceito de criança da época e o atual, a diferença entre eles, que resume para mim o que Jesus quer dizer quando ele diz que a gente tem que ser como criança, a frase é a seguinte: crianças não recebem pagamento, crianças recebem presentes. A diferença entre pagamento e presente é muito grande. O pagamento você recebe por algo que você fez e é digno daquilo. Você não vai trabalhar por 30 dias lá no seu emprego e depois desses 30 dias, seu chefe vira para você, diz que você não vai ter o pagamento daquele mês e pelos próximos 5 meses você não vai poder ser pago, não vai receber nada e simplesmente você vai continuar trabalhando. Não, você trabalha, você quer o pagamento. No reino de Deus é totalmente o contrário. No reino de Deus nós somos pobres pecadores que recebem o presente gracioso da salvação, sem que haja mérito algum em nós por isso. A criança no reino de Deus, ela recebe os presentes de mão aberta, entendendo que não é digna de nada, e ela entende sem muita dificuldade passagens como Efésios capítulo 2. Ou seja, estávamos mortos, não tínhamos nada que pudesse ser feito em nosso próprio favor. Deus vem até nós. Esse é o Evangelho, essa é a diferença entre religião e Evangelho. Na religião, você tem o conceito da criança inocente. Vou até Deus com a minha inocência, e com essa inocência conquista o coração de Deus. A criança, segundo o Evangelho, é outra coisa. Não posso fazer nada a Deus, não posso oferecer nada de valor ao meu Pai, e como uma criança indefesa, impotente e sem nenhuma importância, me ofereço a Deus, simplesmente grato por aquilo que eu vejo que Ele está fazendo por mim. Então é isso aí, galera. Se você está curtindo o conteúdo, se você curtiu o que a gente está retomando e de repente você estava nessa expectativa aí, queria que você comentasse, deixasse o seu like no vídeo. Se você tem uma opinião diferente a respeito dessa passagem, deixa aí nos comentários, vamos conversar, que o vídeo seja só um ponto de partida. Valeu e falou!